Queria comentar que semana passada, no dia 8, a gente teve um fórum de sustentabilidade, foi bem legal, tivemos várias palestras, bastante interessantes, todas falando sobre temas de sustentabilidade, teve Coca-Cola, Procter Gamble, e a gente teve também Bonafonte, Nestlé, e a gente teve o lançamento da cartilha de educação ambiental. Né? A gente tinha essa cartilha aqui antes, e a gente teve o relançamento da cartilha. Ficou bem mais moderna, e hoje, inclusive, como a gente vai falar sobre o tema de embalagem cartonadas asépticas, também tem alguns exemplos aqui dentro da cartilha do que as crianças podem fazer com a embalagem cartonada asséptica, tá? Para o pessoal também que quiser saber mais sobre embalagem cartonada asséptica, a gente tem nesse livro aqui, Embalagem Melhor, Mundo Melhor, o livro verde, que fala um pouco de cada tipo de material. Na página 127, fala sobre embalagens cartonadas, e aqui, mais para dentro, fala sistema de envase asséptico, tá bom? Bom, pessoal, agora oficialmente, boa noite. Então, nós estamos aqui com mais uma embalagem em pauta. Hoje o tema é embalagem cartonadas assépticas. E a nossa convidada de hoje é a Valéria Michel, da Tetra Pak. A Valéria, ela é formada em engenharia química pela FEI, e ela também tem uma especialização em gestão ambiental pela Unicamp. Antes da Tetra Pak, ela também trabalhou na General Motors e na Crossfield. Ela já tem um bom tempo na Tetra Pak, né? E desde 2016, ela assumiu a liderança da área de sustentabilidade. Hoje, ela é diretora de sustentabilidade Brasil e Cone Sul da Tetra Pak, e ela é também presidente do Sempre. Valéria, bem-vinda. Agradeço aí o seu tempo e ter aceitado o nosso convite. Agradeço a Tetra Pak também. Eu é que agradeço o convite do Instituto. É uma honra estar aqui falando sobre um assunto que eu sou apaixonada, que é a sustentabilidade, falar um pouco sobre as nossas caixinhas também. Obrigada, Valéria. Bom, vamos para as perguntas? Vamos lá, vamos lá. É uma questão que muita gente até já sabe, mas sempre é recorrente a mesma pergunta sobre a composição da embalagem cartonada asséptica. Você poderia falar sobre a composição da embalagem e também dar alguns exemplos dos produtos que são utilizados em embalagens cartonadas assépticas? Claro, vamos lá então, Simone. Eu vou começar falando um pouquinho sobre a Tetra Pak antes, porque a maioria das pessoas conhece a Tetra Pak como uma fabricante de embalagens. Mas a Tetra Pak é uma empresa que fornece não só a embalagem, nós também somos os fabricantes dos equipamentos que colocam o produto dentro da embalagem. Mais do que isso, também a gente fornece os equipamentos para processar esse alimento antes dele entrar nas nossas caixinhas. Então, eu gosto de dar essa introdução porque a Tetra Pak é uma empresa que fornece uma solução completa para os clientes. E isso é importante, lógico, a caixinha é uma parte fundamental, né, dos nossos negócios. E falando, então, indo para a sua pergunta, né, qual que é a composição da embalagem Tetra Pak? A maior parte da embalagem ela é composta por 3 materiais: papel, plástico e alumínio. A maior parte da embalagem é o papel, cerca de 75%, que é uma fonte renovável e certificada pelo FSC. Aí muita gente também não sabe o que é o FSC. O FSC é uma entidade que garante que a origem desse papel que a gente utiliza na caixinha, ela veio de uma floresta bem manejada de forma responsável, que não teve nenhuma questão relacionada a desmatamento ou a uso de terras indígenas, ou enfim. Então, é uma certificação muito séria, não só para o papel que vai na caixinha da Tetra Pak, mas para qualquer produto de origem florestal. Aí, o outro componente, que é o plástico,
cerca de 20% da embalagem é o polietileno, então, que é esse plástico, que desde 2011 nós iniciamos a substituição desse polietileno de origem fóssil para a origem renovável também, a partir do etanol da cana-de-açúcar. Então, falando da composição, papel, plástico e alumínio. E as nossas caixinhas, todo mundo conhece, principalmente pelo leite, né? Que está, acho que, na casa de quase todo mundo, o suco. Mas a gente também invasa outros tipos de produto. Leite condensado, creme de leite, feijão, milho, lentilha, alimentos sólidos também. Então, é uma embalagem que ajuda a proteger diversos tipos de alimentos. Legal, legal. E como que a Tetra Pak trabalha a questão da sustentabilidade? Então, a sustentabilidade é um pilar estratégico da Tetra Pak. Isso já há muitos anos, há mais de 20 anos. Aliás, quando a gente começou a trabalhar esse tema, a gente nem falava sustentabilidade, a gente falava meio ambiente, que foi o primeiro pilar onde nós demos ênfase de trabalhar. Isso começou lá atrás, por onde? Pelas nossas fábricas, né? Antes de você sair falando de sustentabilidade para fora da sua cerquinha, você precisa cuidar do que está dentro das suas operações. Então, a gente começou a trabalhar meio ambiente para as nossas fábricas. Só para você ter uma ideia, Simone, nós fomos a primeira empresa do ramo de alimentos a ter a certificação ISO 14001, que é uma certificação ambiental. Isso em 1997. Então, para você ver que a nossa preocupação com as questões ambientais, ela vem de muitos, muitos anos atrás. Hoje, as nossas fábricas são exemplos de sustentabilidade, não só nas questões normativas, mas elas vão muito além realmente dessas questões. Além das fábricas, nós vimos que, então, uma vez que as fábricas estavam já em ordem, a gente deveria expandir isso. Para quem? Para os nossos fornecedores, para os nossos clientes, para a cadeia pós-consumo, e para que essa estratégia fosse aplicada em todas as áreas do nosso negócio, em toda a nossa cadeia. E desde lá nós começamos, então, a trabalhar a sustentabilidade muito em parceria, porque a gente acredita muito na colaboração, desenvolvendo projetos em cada um desses elos da cadeia recicladora. Então, hoje eu posso te dizer que sustentabilidade realmente faz parte dos nossos negócios. E acho que um bom exemplo disso, quando eu falei lá no começo que a Tetra Pak não é uma empresa só de embalagem, que a gente tem uma parte de equipamentos, de processo e tudo mais. Nós também temos uma área de serviços. Serviços que atendem toda essa cadeia. E só para você ter ideia de o quanto é relevante sustentabilidade para a Tetra Pak, hoje uma das áreas onde nós temos serviços é na área de serviços ambientais. Para quê? Para suportar os nossos clientes em como reduzir consumo de água, reduzir consumo de energia, reduzir desperdício de alimentos. Então, a sustentabilidade, ela permeou toda a nossa cadeia de valor. E hoje, ela não dá nem para pensar o que é o negócio da Tetra Pak sem olhar para a questão da sustentabilidade. Então, a Tetra Pak ela entrega a solução, né? A solução e pensando em sustentabilidade, né? E essas embalagens, elas podem ser recicladas? Com certeza. Acho que esse foi o primeiro ponto, né? Nós, como fabricantes de embalagens, o primeiro compromisso que um fabricante de embalagem deveria ter na sua existência é garantir que aquela embalagem que ele está colocando no mercado, ela é totalmente reciclável. E aí, quando a gente fala de totalmente reciclável, não vale falar que ela é reciclável no laboratório. Ela tem que ser totalmente reciclável e ter uma cadeia recicladora estabelecida. O que é essa cadeia recicladora? Você tem que conseguir reciclar a embalagem em São Paulo, em Recife, em Porto Alegre, em Manaus. Não importa onde, né? Essa cadeia tem que ser efetiva para o escoamento dessas embalagens para reciclagem. Então, a garantir essa reciclabilidade das nossas embalagens foi o nosso primeiro passo. Lá 20 anos atrás, quando eu falei para você que nós começamos a trabalhar a questão do pós-consumo, a primeira coisa foi tecnologia. Qual é a tecnologia para reciclar
as caixinhas da Tetra Pak. Então, como a maior parte da embalagem é papel, como eu comentei, 75%, o primeiro elo na reciclagem da caixinha é uma indústria papeleira. É lá que vai ser separado esses 75% de papel do restante, que é o plástico alumínio. A indústria papeleira vai utilizar essas fibras de papel para produzir o papel reciclado, o papel que é muito utilizado, por exemplo, em caixas de distribuição, que a gente vê nos supermercados, até para distribuir o leite, por exemplo. Então, o papel, 75% do papel já é reciclado na indústria papeleira. Aí você tem o restante dos outros dois materiais, o plástico e o alumínio. Esse plástico alumínio, depois que separou do papel, ele é então direcionado para outras indústrias. Indústrias transformadoras do quê? De plástico, porque daí a maior porcentagem, depois da separação do papel, é de plástico com alumínio. E aí esse plástico alumínio, então, pode ser transformado através de diferentes tecnologias, ou em placas, ou em telhas, ou através do processo de injeção em peças, em canetas, em móveis, enfim, tem uma série de aplicações para esse plástico alumínio. Então, eu acho que um ponto importante, falando da reciclagem. Então, sim, as nossas embalagens são totalmente recicláveis. E o que é importante? Não é porque eu tenho 3 materiais na embalagem que isso torna difícil o processo de reciclagem. Hoje, tecnologia para reciclar embalagem Tetra Pak e cadeia recicladora não são mais um desafio. A gente vai falar mais para frente, mas os nossos desafios não estão em tecnologia e nem em cadeia recicladora. Isso por quê? Porque lá atrás foi a nossa prioridade número 1, garantir que tudo que a gente coloca no mercado possa ser reciclado e que tenha esse escoamento para reciclagem. Bom, pessoal, queria lembrar, se vocês quiserem fazer perguntas durante a entrevista, podem fazer as perguntas e a gente vai passar aqui para a Valéria. E se por acaso não forem respondidas, elas não vão ficar gravadas, mas vocês podem depois enviar para a gente, que a gente repassa para a Valéria responder, tá bom? Uma outra pergunta. Quais as ações que a Tetra Pak tem feito para fomentar essa cadeia de reciclagem? Então, pensando lá naquela linha do tempo. Então, nós primeiro pensamos na tecnologia de como reciclar. Aí, uma vez que a gente tinha essa tecnologia e que nós tínhamos esses recicladores, como que começou essa parceria que eu comentei lá no início, de que a gente trabalha em parceria com empresas, com fornecedores? Nós começamos a fornecer equipamentos em comodato para a indústria recicladora, para que eles pudessem ampliar a quantidade de embalagem sendo reciclada. Então, essa parceria começou com a indústria recicladora. Aí, a indústria recicladora estava estabelecida, só que não chegava a caixinha. Estava tudo lá, instalado, os equipamentos, funcionando, e não chegavam as caixinhas. Daí nós vimos que a gente precisava trabalhar um elo para trás nessa cadeia. Que elo esse? O elo das cooperativas, dos comércios de recicláveis. Porque se eles não soubessem, naquela época, né, 20 anos atrás, eles não sabiam que a nossa embalagem era reciclável, eles não iam separar elas para comercializar com os recicladores. Então, nós iniciamos todo um trabalho de campo, de visitar as cooperativas por todo o Brasil e perguntar: você sabe que a caixinha da Tetra Pak é reciclável? Ah, não, naquela época, né, 20 anos atrás, nem todo mundo sabia, né? Então, a gente teve um trabalho gigante de contar para todo mundo que a nossa caixinha era reciclável. E esse contato que a gente teve com o campo, isso nos possibilitou entender muito a realidade do que é uma cooperativa de catadores, né? E a partir daí, nós desenvolvemos uma série de outros projetos para ajudar na estruturação desse elo da cadeia. Então, comodato de equipamentos para essas cooperativas, projetos para capacitação dos catadores, para ajudar a aumentar a produtividade. Enfim, cada um dos projetos que a gente desenvolveu ao longo dos anos foi a partir desse conhecimento de campo que a gente adquiriu. Só para você ter uma ideia, Simone, nós temos hoje cerca de 17 apoios de campo pelo Brasil, cuidando das diferentes regiões do país,
fazendo esse mesmo trabalho. Só que o que mudou de 20 anos atrás para hoje? Antigamente eles tinham que ir lá contar a historinha de que a embalagem era reciclável, como que funcionava o processo de reciclagem, quem que comprava a embalagem. Hoje eles ajudam nesse escoamento, né, da embalagem para os recicladores. Eles não precisam mais ficar contando que a embalagem é reciclável, porque esse elo da cadeia, hoje eu diria para você que já conhece bem que a embalagem é reciclável e que existe um mercado para ela. Então, ele às vezes precisa de uma ajuda para facilitar na comercialização, enfim. E por último, desses projetos todos que a gente desenvolveu, depois de trabalhar com as cooperativas de catadores, nós vimos que o quê? Ainda não chegava a caixinha lá para o reciclador na ponta. E por que não chegava ainda? Porque onde que esse processo todo começa? Começa em casa, começa com o consumidor. E ainda não havia uma conscientização suficiente do consumidor, nem de que a nossa caixinha é totalmente reciclável e basta separar ela para coleta seletiva, e nem de participar efetivamente da coleta seletiva. E daí surgiram mais uma série de projetos voltados para a educação e conscientização da população. Então, tudo isso eu falei para te contar que foi passo a passo trabalhando em todos os elos da cadeia. E hoje a gente trabalha com todos os elos da cadeia de embalagem de longa-vida, desde da saída da nossa fábrica até o pós-consumo, até o reciclador, passando por todas essas iniciativas. Legal. E me fala uma coisa, quais são os desafios para poder aumentar a reciclagem dessas embalagens e como isso tem evoluído aqui no Brasil? Então, os desafios, existem alguns desafios. Eu diria para você que o principal, ele ainda está relacionado à participação efetiva da população na coleta seletiva. Porque hoje a gente tem essa capacidade recicladora instalada e a gente está usando cerca de 60% dela. Então, essas indústrias papeleiras ligam para a Tetra Pak, onde eu compro caixinha. Eu quero mais caixinha, tenho produto final, tenho mercado, mas não tenho matéria-prima. E da onde que vem as caixinhas? Vem do consumidor. Então, nos últimos, diria para você, 4 anos para cá, a gente intensificou as nossas ações de conscientização. A gente já vinha fazendo elas desde o início, lá com ações mais de educação de base, né, para as escolas. E agora, nos últimos 4 anos, a gente focou muito para o consumidor final mesmo. Porque a minha geração não foi criada exposta a toda essa informação sobre sustentabilidade, sobre meio ambiente. Então, é essa geração que a gente precisa converter para participar mais da coleta seletiva. Então, a coleta seletiva em casa, com certeza, é um desafio. E esse está mais fácil, a gente acho que vai falar mais um pouquinho sobre isso mais lá na frente. Agora, outro desafio, nem todos os municípios do país têm estrutura suficiente para a coleta seletiva. Então, o Brasil é muito grande e tem cidades que são modelo e tem cidades onde você não tem ainda acesso à coleta seletiva. Então, a infraestrutura de coleta seletiva nos municípios ainda é um desafio. E o terceiro desafio que eu citaria para você tem a ver com o valor realmente do produto no mercado. E as pessoas perguntam muito para a gente, por que o valor não é mais alto, não poderia ser como do plástico ou de outro material? Cada material tem uma cadeia recicladora. Então, não dá para você comparar a banana com laranja, né? O que a Tetra Pak busca em termos de valor de embalagem pós-consumo? A gente quer ficar o mais próximo possível do papelão, já que a maior parte da nossa embalagem é papel. E isso a gente vem conseguindo ao longo desses anos. De que forma? Justamente agregando valor nos produtos finais da reciclagem. Porque se o produto final vale mais, toda a cadeia para trás ela se valoriza também. Então, hoje, eu posso citar para você que tem reciclador fazendo peças de design, poltronas super futuristas, recicladas de plástico alumínio de embalagem Tetra Pak. Então, são produtos que agregam muito mais valor para toda essa cadeia. Então, o valor também é um grande desafio
nesse processo todo. E qual seria a principal proposta de economia circular da Tetra Pak? Então, acho que o principal ponto, e acho que até vou aproveitar a oportunidade, porque às vezes as pessoas entendem a economia circular de uma maneira muito limitada, de que é você voltar o produto na própria embalagem. E não, a economia circular é um conceito bem mais amplo. É você tornar os recursos em uso, deixar os recursos em uso por mais tempo. Para quê? Para preservar esses recursos, seja matéria-prima, seja um material, enfim. Então, um dos nossos grandes objetivos, por que eu falei lá no início que todo o papel que a gente utiliza na nossa embalagem vem de uma fonte renovável? Por que o polietileno, a gente vem trocando de polietileno de origem fóssil para polietileno de origem renovável, ou seja, da cana-de-açúcar? Porque todo material renovável ele fica nessa cadeia por mais tempo. Então, a cana-de-açúcar, eu planto, colho, e eu consigo manter ela em uso num ciclo relativamente pequeno. Mesma coisa com uma floresta plantada e bem manejada de maneira sustentável. Você consegue manter ela por muito mais tempo. Então, o uso de materiais de fonte renovável é uma forma de economia circular também, mas ainda as pessoas não entendem todo esse conceito. Reciclagem, com certeza, também é um pedaço da economia circular e é um outro pilar que a Tetra Pak trabalha muito forte, né? Tudo isso que eu falei do desenvolvimento da cadeia recicladora é porque o material, se você descartou ele na coleta seletiva e ele foi para o lixo, acabou a vida dele. A reciclagem é uma nova vida para os produtos. Então, fazer a coleta seletiva e reciclar mantém esses materiais em uso por mais tempo. Então, a reciclagem, com certeza, é um dos pilares que são fundamentais. E o que a gente tem procurado fazer até para facilitar esse entendimento das pessoas? Ao invés de buscar produtos da reciclagem, da embalagem, por exemplo, canetinhas, bolsas, a gente vem buscando desenvolver produtos que possam ser reinseridos na nossa própria cadeia de alimentos. Vou dar um exemplo prático. A indústria de alimentos utiliza muito pallets. Pallets que antigamente só eram feitos de madeira, hoje podem ser feitos de plástico e agora podem ser feitos de plástico reciclado de embalagem longa-vida. Então, esses pallets reciclados voltam para a indústria de alimento, são retornáveis e contribuem para que esse material fique em uso por muito mais tempo. Outro exemplo nessa mesma linha é pisos reciclados de plástico alumínio de embalagem longa-vida, utilizados também na indústria de alimentos, fáceis de se higienizar, resistentes e também promovendo essa economia circular dentro da própria cadeia. Mas isso apenas para facilitar o entendimento, mas qualquer tipo de reciclagem vai favorecer a economia circular. E é nisso que a gente acredita e é isso que faz parte da nossa estratégia. Uso de materiais de fonte renovável e reciclagem. São os dois principais pilares que a gente vem atuando na economia circular. Bom, várias empresas têm falado sobre as metas para alcançar a economia circular. Quais são as metas? Você poderia comentar com a gente quais as metas que que a Tetra Pak tem listado para poder alcançar essa circularidade e o que vocês têm feito para poder chegar lá e atingir esse objetivo? Então, começando, acho que pela taxa de reciclagem, né? A gente tem o objetivo de aumentar cada vez mais a reciclagem pós-consumo, mas mais do que a reciclagem, dentro da nossa estratégia, nós temos a promoção de uma economia circular de baixo carbono. Então, vamos traduzir isso porque é um termo grande e às vezes é difícil de entender. Além de reciclar, eu não quero só reciclar. Eu quero que, além de reciclar, toda a minha operação ela tenha um menor impacto para o meio ambiente.
Isso passa pelas nossas fábricas, isso passa pelas fábricas dos nossos clientes, isso passa pelo pós-consumo, que é a reciclagem. Então, globalmente, a Tetra Pak, falando de metas, né? Que meta que nós definimos pensando nessa economia circular de baixo carbono? Uma delas é relacionada às emissões. Então, até 2030, a Tetra Pak vai neutralizar todas as emissões de todas as fábricas no mundo todo. E até 2050, em toda a cadeia de valor. Então, é uma meta muito ambiciosa, principalmente falando da cadeia de valor, porque quando a gente está falando da cadeia de valor, nós estamos falando que toda a emissão nas plantas de todos os nossos clientes, toda a emissão nas plantas dos nossos fornecedores de matéria-prima. Então, é um compromisso bem amplo, realmente. E por que as emissões são tão relevantes, né? Contribuindo para essa redução de emissões nas nossas operações, a Tetra Pak também acaba contribuindo para coisas que vão contribuir para a redução da temperatura do planeta, né? A gente fala de mudanças climáticas, a gente fala do Acordo de Paris, a Tetra Pak é comprometida em reduzir as suas emissões para dar essa parcela de contribuição para isso que é um problema de todos nós, não apenas da Tetra Pak. Então, quanto mais empresas assumirem esses compromissos, essas metas em relação à reciclagem, às emissões e tantos outros indicadores que são relevantes, nós, como sociedade, vamos ter resultados muito melhores e positivos para o planeta. E do ponto de vista social, a Tetra Pak tem feito ações? Você poderia comentar com a gente? Sim, então, voltando lá naquela historinha que eu contei, né? Quando nós começamos a trabalhar com a cadeia de reciclagem, quando nós entramos no elo das cooperativas de catadores, foi uma nova visão da realidade, né? É muito fácil você estar na sua empresa sem olhar o entorno ou o que acontece com a caixinha depois que você descarta ela, depois que você consumiu o produto e descartou. E as cooperativas de catadores são o coração da coleta seletiva. E esse coração, ele precisa, e há 20 anos atrás já precisava de ajuda. Ajuda para quê? Para preparar essas entidades para assumirem toda essa responsabilidade que a Política Nacional de Resíduos Sólidos trouxe para eles em 2010. Então, que tipo de apoio que a gente começou a fazer? Desde o mais básico, que é infraestrutura para essas cooperativas. Então, estou falando de equipamento, prensa, balança, esteiras. Mas aí, no contato com essas pessoas, a gente viu que a necessidade era muito maior. Que eles tinham necessidade, por exemplo, dessa ajuda para como gerenciar a cooperativa de uma maneira mais efetiva. Então, nós também começamos a fazer projetos para ajudar nesse desenvolvimento. E também, em função desse contato, nós percebemos que o quê? Às vezes faltava liderança nessas pessoas. Eles não se imaginavam sendo o líder da cooperativa ou o tesoureiro. Então, nós criamos também um programa de desenvolvimento de lideranças para ajudar na autoestima, para ajudar eles a acreditarem que o trabalho deles tem um papel fundamental para a coleta seletiva e para a reciclagem do país. Então, nós começamos lá atrás, mais nessas necessidades mais básicas das cooperativas. E agora, esse ano especificamente, em função da pandemia, nós vimos que, como nunca, em todos esses anos trabalhando com as cooperativas, muitos tiveram que parar de trabalhar, porque eram grupos de risco. E da onde que eles iam tirar o sustento, né, para a sua família? Então, nós fizemos uma campanha através do Sempre, que é a entidade da qual eu sou presidente, que é o Compromisso Empresarial para a Reciclagem. Nós fizemos um apoio para esses catadores, com uma renda mínima para ajudá-los nas necessidades básicas. Então, esse foi um exemplo aqui durante a pandemia. E o que foi mais legal, voltando na história da colaboração, nós começamos também uma iniciativa num aplicativo chamado Ribbon,
não sei o quanto que as pessoas conhecem, mas é um aplicativo que tem diversas causas sociais e que qualquer pessoa pode entrar nesse aplicativo e apoiar essas causas sociais. E a Tetra Pak criou uma causa lá nesse aplicativo para ser apoiada, que era o quê? A renda mínima para os catadores autônomos, para uma iniciativa que chama Pimp My Carroça. E qualquer pessoa podia participar doando essas moedas virtuais no aplicativo. Quer dizer, não tem esforço nenhum, é um clique que as pessoas davam para falar, não, eu quero ajudar a renda mínima para os catadores. E acabava doando esses ribbons para a campanha. E a Tetra Pak, lógico, suportando tudo isso por trás. Essa iniciativa também, nós resolvemos que ela não podia acabar, né, depois de alguns meses de ação. E nós convidamos os nossos fornecedores dentro daquela, né, ideia de unir fornecedores, clientes nas mesmas causas, empresas que têm os mesmos valores. Nós convidamos a Klabin, que é o nosso fornecedor de papel, e depois a CBA, o nosso fornecedor de alumínio, para dar continuidade nessa que a gente chamou de corrente do bem. Então, começou com a Tetra Pak, depois passou para a Klabin, depois passou para a CBA. Então, nós conseguimos garantir essa renda mínima para os catadores por 3 meses, o que fez muita diferença na situação deles nesse momento da pandemia. E para finalizar, Simone, falando ainda dessas questões sociais, a Tetra Pak percebeu, durante anos a gente falou muito sobre qual que era o impacto para o meio ambiente de você não reciclar. As embalagens vão acabar parando nos lixões, vão acabar nos rios, vão acabar no lugar errado. Então, vamos reciclar em função do problema que isso pode causar para o meio ambiente. Isso acaba impactando uma parte da população. Uma parte da população se preocupa realmente com o meio ambiente e não quer esse impacto. Mas nós percebemos que quando a gente falava da história por trás da reciclagem, quer dizer, para onde que vai essa caixinha depois que você descartou ela no lixo da sua casa? Vai para uma cooperativa. Você conhece a história dessa cooperativa? E pegamos histórias reais. A gente tinha 20 anos de histórias fantásticas de pessoas que pagaram a faculdade dos filhos, que compraram casa própria a partir da renda da venda dos recicláveis. Ou seja, a reciclagem para eles faz toda a diferença. E quando as pessoas entendem que a sua atitude de fazer a coleta seletiva ela pode mudar a vida de uma pessoa, o engajamento é outro patamar. A gente viu que contar essas histórias reais tinha um impacto muito maior. E daí também vieram campanhas que a gente fez, vocês podem procurar na internet, Gente que Recicla. Começou com uma websérie mostrando cada um dessas pessoas na cadeia de reciclagem, as histórias delas. Depois evoluímos para um mais legal ainda, mulheres, né? Gente que recicla, mulheres que transformam, né? Porque você olha nas cooperativas, muitas mulheres trabalhando e sustentando as famílias. Então, assim, hoje, a Tetra Pak, eu não consigo ver a atuação da Tetra Pak sem um forte pilar social de olhar, em especial para as cooperativas de catadores, mas a gente também tem outros programas que a gente apoia, porque essa é a nossa contribuição nesse país que ainda tem muitos gaps sociais, muita oportunidade para desenvolvimento social. Sim, muito bonita essa história. E o nosso papel é exatamente esse, né, Valéria? Divulgar esse tipo de ação e fazer com que as pessoas tenham consciência, né? Se conseguirem ajudar de alguma maneira, separando as caixinhas, ou seja qual for a embalagem, né, já vai estar ajudando, né, os catadores e várias famílias, como você disse, que chegam a até pagar a faculdade dos filhos. E eu acho que quanto mais a gente conseguir fazer chegar essa mensagem, né, quanto mais pessoas souberem, aos poucos a gente vai conseguindo, né, aumentar a reciclagem, a consciência das pessoas com relação ao bem, né, que estão fazendo.
E falando de consumo consciente, qual o papel da embalagem dentro desse consumo consciente? Como você vê isso? Então, nós há muitos anos, eu diria para você que desde 2001, nós fazemos pesquisas para entender, ouvir a população, o que ela espera da embalagem do futuro, né? Com o que ela está preocupada, enfim, para acompanhar as tendências da sustentabilidade nesse segmento das embalagens. Isso é muito importante, lógico, essas pesquisas, mas todo o desenvolvimento que a Tetra Pak faz internamente, mais a opinião dos nossos clientes, enfim, é um conjunto de inputs que a gente utiliza para desenvolver as embalagens do futuro. Então, vou te dar um exemplo. Na última pesquisa que a gente fez, ela apontou que 93% dos entrevistados se preocupam com as questões ambientais, né? Então, eles têm uma preocupação grande. E aí nessa mesma pesquisa, cerca de 86% dessas pessoas disseram que consideram no momento da compra o perfil ambiental, seja do produto ou seja da embalagem, né? Da embalagem ou da própria empresa, né? A marca daquela empresa. Então, para você ver o quanto que é relevante o que as empresas estão fazendo na área de sustentabilidade, os produtos que elas estão colocando no mercado. E é essa preocupação que a Tetra Pak sempre teve, de estar olhando para essa embalagem mais sustentável para todo esse futuro. Porque quem tem o poder de mover toda essa roda? O consumidor. O consumidor, quanto mais informado ele estiver, ele vai poder fazer escolhas conscientes. Então, às vezes a gente escuta as pessoas falarem: ah, não, mas eu não posso fazer nada porque não tem coleta seletiva aqui em casa, ou enfim. Sempre tem uma desculpa do porquê que eu não posso fazer. Eu acho que a primeira coisa para mudar é, sim, você pode fazer, começando por entender e fazer escolhas corretas no momento da compra. Então, eu citei no exemplo, no início, aquele exemplo da certificação FSC, né? Que é uma arvorezinha que as nossas embalagens têm, mas não só as nossas embalagens. Qualquer produto de origem florestal que veio de um manejo responsável tem esse loguinho da arvorezinha. Então, quem nunca viu, vai lá na caixinha de leite, que eu garanto para você que lá vai ter um loguinho da arvorezinha. E por que isso é importante? Porque quando você escolhe uma embalagem que tem esse logo FSC, você tem certeza que não veio de um desmatamento. A gente não ouve todo dia no noticiário, Vou mostrar aqui pro pessoal o logo do FSC, para quem não conhece. É esse aí. Então, a gente vê lá falando de desmatamento, de queimada, e daí você fala: isso é um problema do governo, está longe de mim. Tá bom, aquela parte pode estar longe de você, mas qual que é a sua parte? A sua parte é ali no momento da compra. Comprou produto de origem florestal, ou seja, qualquer coisa que vá papel, móveis, procura a certificação FSC. É uma forma de você contribuir para algo que é bom e que é positivo. Outra coisa, embalagens. Você vai comprar embalagem, procure saber mais sobre a embalagem. O que é fonte renovável? Eu citei aqui algumas vezes que a Tetra Pak vem trabalhando para o aumento desse conteúdo renovável. Eu tenho certeza que muita gente ainda não sabe o que é essa fonte renovável. Por que uma embalagem de fonte renovável ela é melhor do que uma de fonte não renovável? Então, esse conhecimento, quanto mais o consumidor entender, ele vai poder fazer escolhas no momento da compra e isso vai fazer toda a diferença para o planeta. Eu posso falar para o planeta porque são pequenas ações, mas que fazem realmente a diferença. Outra coisa, embalagem. Se a embalagem que você está comprando, ela não é reciclável, e volto no que eu falei lá no início, ser reciclável não é ter o logo de reciclagem apenas na embalagem. Procura na internet qual que é o rejeito da cooperativa. Eu sempre brinco isso. A gente que visita muito cooperativa, se a sua embalagem está parando no rejeito da cooperativa ou não tem o que fazer com essa embalagem, mesmo ela tendo o loginho lá,
tem um problema por trás, né? Ou a cadeia não está desenvolvida, ou não é economicamente viável. O consumidor, sabendo de tudo isso, ele vai poder optar por uma embalagem ou pela outra, mas sabendo qual que é o impacto que ele está causando para o meio ambiente quando ele faz a escolha errada, ou o impacto positivo, que daí é melhor ainda, né, quando ele faz a escolha certa. Então, acho que o consumidor, a população, né, porque todos somos consumidores, tem esse poder gigantesco de mover essa roda da reciclagem em especial, que hoje a gente tem vários temas relacionados à sustentabilidade, mas não adianta a gente partir para coisas mais complexas se nem a reciclagem está resolvida ainda, né? A gente ouve muito se falar de reciclagem, né? Ou de que parou lá no mar da forma inadequada. Como que parou no mar? Né? Tem até chegar lá no mar, alguém não fez a coleta seletiva, alguém não descartou corretamente, porque os resíduos não param no lugar errado sozinhos, eles não têm perninhas, né, para chegar lá sozinhos. Então, alguma ação faltou na parte da conscientização para a coleta seletiva. E aproveitando, aqui eu estou vendo que tem uma perguntinha aqui, já vou aproveitar para responder. Estão perguntando quanto que a gente recicla. A gente fecha a nossa taxa de reciclagem anualmente. Então, o dado é de 2019. Em 2019, nós reciclamos 81 mil toneladas de embalagens pós-consumo. Isso equivale a 31,3% de tudo que nós colocamos no mercado. Então, é um número que a gente considera muito bom, por ser no Brasil, onde a coleta seletiva é voluntária, né? Ninguém obriga você em casa, você não paga uma multa se você não fizer a coleta seletiva. Então, é voluntário. Podemos fazer mais? Com certeza. Por isso, de tantos programas que a Tetra Pak tem desenvolvido, porque o que nós buscamos? Encontrar esses programas que consigam dar mais escala para esses números. Ano a ano, se eu mostrasse a curva de crescimento de toneladas recicladas pela Tetra Pak, todo ano aumentou a tonelagem, todo ano. Então, a gente vem crescendo ano a ano. Ainda tem muito trabalho? Sim, ainda tem. Por isso, a gente busca quais são esses projetos que vão dar uma escala que seja economicamente viáveis, porque a gente quer crescer muito mais do que isso. Então, esse é todo o trabalho que a gente faz na cadeia, pensando em ter uma embalagem que o consumidor olhe e veja realmente que ela é adequada, que ela se preocupa, não só a embalagem, mas que a empresa tem essa preocupação com o meio ambiente e com a sociedade. Bom, como você comentou, a Tetra Pak não fornece só embalagem, não fabrica só embalagem, fornece a solução, né? Desde a parte dos equipamentos, instalação, assistência técnica. E como que funcionam os projetos dentro da indústria? Os projetos da Tetra Pak. E quais são os principais atores dessa cadeia? Então, Simone, falando especificamente da cadeia de reciclagem, primeiro falando da cadeia de reciclagem, os principais atores são as indústrias recicladoras, que são as que transformam, né, a embalagem em outros produtos, as cooperativas de catadores, que é quem separa o material por tipo e depois acaba direcionando isso para essas indústrias recicladoras. O consumidor é um ator muito importante, porque é ele quem vai fazer a coleta seletiva em casa. O governo, porque o governo pode fazer leis, pode fornecer essa infraestrutura para que se possa reciclar, né? Coletar o material por todo o país. Então, é o que a gente chama da responsabilidade compartilhada. Mas a gente olhando para os negócios da Tetra Pak como um todo, nós temos... inovação é um dos nossos pilares estratégicos. Buscar inovação, seja numa nova embalagem, seja num novo processo, ou seja num novo projeto. E é isso que a gente vem fazendo. Nós inauguramos, uns anos atrás, um centro de inovação ao cliente na nossa fábrica em Montemor. O que é esse centro de inovação? É um local
onde os nossos clientes podem ir para buscar um desenvolvimento, seja de uma nova embalagem, seja de um novo produto, de uma estratégia de marketing, enfim, para ajudar o cliente para o lançamento de um novo produto no mercado. E, claro, por que não também para ajudá-lo com a questão da sustentabilidade? E é isso que a gente vem fazendo. Eu tenho um exemplo bem legal com um dos nossos clientes, que é a empresa do Bem, dos Sucos do Bem. Eles nos procuraram querendo montar uma estratégia de sustentabilidade para a empresa deles. Eles já tinham, claro, né, uma ideia do que queriam, né? Queriam neutralizar tudo que eles colocam no mercado, eles queriam compensar, né? Reciclando, né? Com projetos de reciclagem. E nós fizemos todo um workshop de desenvolvimento de onde saiu o projeto Bagaço do Bem. Depois vocês podem procurar na internet. É um projeto muito legal. Por quê? Nós mostramos para esse cliente tudo isso que eu falei para vocês, né? Como que é a cadeia, como que ela funciona, quem são os recicladores, quais são os produtos que se pode fazer a partir da reciclagem pós-consumo. E a partir daí eles montaram esse projetinho, onde eles estão apoiando diversas iniciativas, por exemplo, com placas e telhas recicladas de plástico alumínio de embalagem longa-vida. Eles estão apoiando uma ONG que chama Teto para a construção de moradias populares. Eles fizeram uma bicicleta reciclada também com o painel reciclado de plástico alumínio. Então, é uma forma de juntar os esforços, né? Nós tínhamos já o conhecimento da cadeia, por todos esses anos de atuação na cadeia, e eles queriam realmente fazer a diferença. E nós estamos aí para isso, para ajudar não só os nossos clientes. Eu sempre converso com outras empresas que estão começando e sempre digo, não importa se você está começando agora, o importante é que você vai começar. É isso que a gente precisa, mais empresas fazendo esse trabalho, se preocupando com a sustentabilidade. E a Tetra Pak, ela é esse parceiro para essas empresas, sejam clientes, fornecedores ou outras empresas, para ajudar a dividir esse conhecimento. A gente não quer reciclagem ou coleta seletiva só de embalagem Tetra Pak. Não existe isso. A reciclagem ela tem que ser de todos os materiais. Papel, plástico, vidro, metal, todo mundo tem que ser reciclado se a gente quer um mundo melhor. Então, a partir desse conhecimento que a gente obteve com a nossa cadeia, nós podemos dividir e compartilhar isso com essas outras empresas. Então, isso é muito legal, porque daí a gente consegue também dar escala para os projetos. Então, tem projetos que talvez a gente conseguisse fazer em uma, duas cidades. Quando a gente divide esse conhecimento, a gente pode fazer em muito mais, né? E dessa forma ampliar os resultados. Bom, Valéria, a gente tem aí 10 minutos para finalizar. Você gostaria de falar, fazer um fechamento? O que você gostaria de deixar aí de recado para o pessoal? Eu acho que tem dois temas antes de eu fazer o fechamento que eu queria falar, porque eu não falei lá no começo quando você me perguntou da composição da embalagem, mas eu estava aqui pensando, né? Porque é uma das coisas que... Agora a gente não tem feito mais palestras ao vivo, mas a gente fazia muito. E uma das perguntas, uma das dúvidas que as pessoas têm é relacionada por haverem 3 materiais, né, na embalagem, se isso é difícil, eu preciso de uma cola ali para juntar o papel com o plástico. Não precisa. Esse que é a beleza da tecnologia longa-vida. O que protege o alimento dentro da caixinha por mais tempo? É justamente a barreira que o alumínio faz para a luz e para o oxigênio. Então, não vai nenhum tipo de conservante para preservar o alimento dentro da caixinha por mais tempo. Ela é longa-vida em função dessa tecnologia, que até foi considerada uma das maiores inovações do século XXI, a tecnologia longa-vida. Então, tudo fake news essa história de que eu preciso pôr conservante para durar tanto tempo o leite na caixinha. Não, é a tecnologia da Tetra Pak realmente que promove isso. E a questão das multicamadas, né? Porque a multicamada, eu tenho 6 camadas,
camada de papel, camadas de plástico e camada de alumínio. Como que eu grudo o alumínio no papel? Não grudo, né? Então eu preciso de camadas de plástico entre esse alumínio e o papel para poder fazer essa junção. Então, só que isso, ao contrário do que muita gente tem me perguntado, se isso dificulta a reciclagem. Não, né? Hoje a tecnologia realmente não é uma dificuldade, porque a indústria papeleira, o processo de separação da camada de papel das camadas de plástico e alumínio é muito tranquilo, com água e agitação. Água e agitação, você já separa o papel do plástico e alumínio, o papel vai para a reciclagem do papel e o plástico e alumínio vai se transformar em outros produtos. Então, tecnologia hoje não é o desafio. Tem tecnologia para separar o plástico do alumínio, recuperar o plástico na forma de filmes plásticos, sacos plásticos, e o alumínio na forma de um aluminato, que pode ser usado em tratamento de efluentes. Então, tecnologia não é o nosso desafio. Falta caixinha. Esse é o desafio de hoje. É realmente que cheguem mais caixinhas para reciclagem, para preencher essa cadeia. Temos trabalhado em como simplificar essa embalagem para que seja mais fácil? Sim. No futuro, provavelmente, a gente vai ter outras coisas, até baseado nessas pesquisas todas que a gente faz, né? Os nossos desenvolvimentos de embalagens para o futuro vão caminhar para isso. Se é isso que é a demanda do mercado, é para isso que a gente vai caminhar. Então, eu sempre brinco, eu não sei qual que vai ser a embalagem do futuro, mas eu tenho certeza que a Tetra Pak vai ter essa embalagem, porque a gente tem muito desenvolvimento olhando para essa embalagem do futuro e olhando para a sustentabilidade, para como que vai ser essa embalagem para garantir todo esse conjunto de coisas e, principalmente, a segurança do alimento, que é a nossa missão, proteger os alimentos, proteger as pessoas e proteger o futuro. Essa é a promessa da nossa marca. E é por isso que a gente trabalha com tudo isso integrado na nossa estratégia e em todos os nossos desenvolvimentos. Estou vendo aqui uma perguntinha. Posso responder? Pode até existir tecnologia para separar o plástico do papel. O plástico do alumínio, né? Essa é uma das coisas que as pessoas perguntam muito, né? Se ainda não existe tecnologia para isso. Sim, existe. Nós temos um reciclador parceiro, porque, aliás, também é importante dizer que nenhuma dessas recicladoras é da Tetra Pak. A Tetra Pak ajuda, suporta essas iniciativas, mas não é a Tetra Pak quem é dona de tudo isso. Então, a gente ajuda essas empresas. Então, tem uma empresa em Poços de Caldas que faz a separação do plástico e alumínio, como eu comentei, separando o plástico do alumínio por um processo químico, que não tem, que é todo controlado, enfim, para não gerar outros impactos, né, porque a gente também não quer reciclar e trazer um problema maior. E acaba recuperando tanto o plástico como o alumínio separadamente. Então, é um caminho. Mas o que a gente precisa, e a gente procura, né, dentro da minha área? O que é mais viável economicamente? E hoje tem mercados onde o valor agregado do plástico alumínio é muito alto. Então, é uma concorrência de mercado. Aqui, onde tiver maior valor é para onde é a tecnologia que vai ter maior escoamento. E até uma outra pergunta aí que o pessoal está fazendo sobre há diferenças de um país para o outro? Sim, há diferenças. Né? Tem países que estão em fases diferentes. Tem países que ainda estão no desenvolvimento da cadeia recicladora, tem países que já desenvolveram faz tempo e estão com taxas de reciclagem muito mais altas. Mas um último dado, até para eu encerrar, que eu já estou aqui em cima do tempo, né, Simone? É que, se vocês olharem o nosso relatório de sustentabilidade do ano passado, de 2019, a Tetra Pak mundialmente reciclou 50 bilhões de embalagens no mundo. Isso equivale a 200 voltas no planeta Terra com as caixinhas. Então, foi muita caixinha que foi reciclada. Mas, com certeza, existem realidades diferentes de um país para outro. E a gente está olhando para tudo isso para que todos caminhem, se desenvolvam e cheguem nos melhores patamares. Sim, e o que seria de nós, né, se não tivessem essas embalagens
que podem garantir tanto tempo, né, o alimento. Como que a gente iria fazer para manter o leite e pessoal que mora em apartamento, para comprar, para garantir que o produto dure tanto tempo, né? Não tem como ter uma vaca, como que vai fazer, né? Então, é importante a embalagem, é muito importante. E agora, o nosso trabalho aí buscar a forma, né, de reciclar. Né? E desculpa te cortar, Simone, porque esse é um ponto que a gente fala muito. Você tem que entender a função da embalagem. A gente não pode ser radical nas nossas escolhas. Sim. Por isso que a informação ela é importante, porque pensa na nossa missão da Tetra Pak de disponibilizar os alimentos seguros onde quer que seja. Se você está numa região onde não tem bacia leiteira e você quer tomar leite, né? A gente tem que dar o acesso ao leite a quem quer que seja, ao alimento. Então, essa é uma questão de alimentação da população mundial. Então, a embalagem tem uma função fundamental, tem que ser olhada com cuidado, tem que ser olhada para que ela tenha uma vida a mais depois do seu consumo, mas a solução não é voltar para a vaca, no caso do leite. É verdade. Não é o caminho mais fácil. Obrigada, Valéria, aí, pelo seu tempo. Agradeço a Tetra Pak, agradeço aí todos esses esclarecimentos que você fez para a gente. Muito legal, tudo isso que a Tetra Pak tem feito. E eu gostaria de lembrar aí o pessoal, avisar o pessoal, que nós estamos disponibilizando